Olá, gente. Estamos reunidos aqui mais uma vez para mais uma aula, beleza? E agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Bom, o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é um conjunto de células, uma rede de células, na sua maioria, os neurônios. Lembra que na aula passada a gente falou que os neurônios são as unidades funcionais do nosso sistema nervoso? Beleza? Só que o sistema nervoso ele não é formado exclusivamente por neurônios. Tem outros tipos celulares que nós vamos ver na próxima aula, mas a maioria são os neurônios. Esses neurônios se interligam e se comunicam com uma rapidíssima velocidade para que a gente consiga responder aos estímulos do ambiente, ok? E como que esses estímulos são interpretados pelo nosso corpo? Primeiro, estruturas que nós chamamos de nervos. Esses nervos são conjuntos de neurônios específicos. Eles percebem estímulos do ambiente. Esses estímulos são transportados até um centro de comando, no nosso caso, o nosso cérebro. O cérebro interpreta essas informações e essas informações são devolvidas a órgãos que a gente chama de órgãos efetores. São eles que vão efetuar, propriamente dizer, vão fazer a, aquela resposta, ok? Por exemplo, a musculatura. Os nossos músculos são órgãos efetores. Eles respondem aos estímulos, beleza? E os nervos podem ser, por exemplo, os nervos auditivos, olfativos. São aqueles que percebem o estímulo e levam ele até o cérebro, para que o cérebro diga o que o nosso corpo vai fazer, o que você vai fazer com aquele estímulo ali, beleza? Uma coisa interessante aqui, por exemplo, quando você come alguma coisa que você não gosta, você botou uma comida que você não gosta na boca, poucos segundos depois você já reage fazendo uma careta, ou se aquilo é muito azedo, você faz aquela cara, né, estranha de quem está chupando limão. Você já reage quase que instantaneamente àquele estímulo. O sabor daquele alimento, se é azedo, se é amargo, se você gosta ou não gosta, ele é o estímulo que vai ser levado até o seu cérebro e o seu cérebro vai responder com uma expressão facial de que você gostou do alimento, de que você não gostou, de que está azedo, está amargo, de que está ruim, entendeu? Isso para que a gente possa se comunicar. Isso é um exemplo de um estímulo, de uma resposta, mas a gente tem uma infinidade de estímulos e respostas acontecendo todo dia, 24 horas por dia, basicamente. E temos aqui a imagenzinha dos nossos neurônios, e eu botei aqui para que a gente possa lembrar, né, algumas estruturas do neurônio. Aqui, na parte superior do nosso neurônio, nós vamos ter estruturas que nós chamamos de dendritos. Esses dendritos são arvorezinhas aqui, que estão acopladas ao corpo do nosso neurônio, e eles vão receber os estímulos que vieram do neurônio anterior a ele. Lembrando que eles são uma rede de neurônios interligados. Então, aqui em cima você tem um neurônio, e logo lá no final você tem outro para receber o estímulo dele. Então, os dendritos recebem os estímulos do neurônio anterior. Esses estímulos são transportados aqui, ó. Recebeu aqui no nosso dendrito. Ele vem para o corpo celular. Do corpo celular, esse estímulo ele vai ser levado até o axônio. O axônio é essa estrutura enorme que a gente vê que esse pernão que ele tem aqui, bem fininho. E esse axônio vai transmitir esse impulso até a região final do nosso neurônio, que nós vamos chamar de dendritos terminais, telodendros ou terminal do axônio, beleza? Nós vamos usar principalmente dendritos terminais, porque se vocês perceberem, eles são basicamente essas estruturas aqui de cima, só que eles ficam no final do neurônio, na parte final do neurônio. E aqui, se vocês repararem, no axônio do nosso neurônio, nós vamos ter estruturas branquinhas aqui, ó, gordinhas, são chamadas de bainhas de mielina. Essas estruturas são formadas de gordura, de lipídio, e elas servem como um isolante elétrico para o axônio. Por quê? O impulso elétrico, quando ele for passar pelo axônio, esse isolamento que a bainha de mielina faz torna esse impulso saltatório, ou seja, ele pula de nódulo em nódulo. Nódulos são essas regiõezinhas aqui, onde não temos bainha de mielina. São regiões micro, muito pequenininhas mesmo. Isso faz com que o impulso salte de um nódulo até outro. Dessa forma, ele vai acontecer mais rapidamente do que em um axônio que não tiver as bainhas de mielina, onde o impulso ele é contínuo. Beleza? Bom,
a gente chama o axônio com mielina de fibras, a gente chama, né, os neurônios que têm axônios mielinizados de fibras mielínicas. Isso a gente vai ver no próximo slide, mas aqui era só para a gente recapitular mesmo a estrutura do nosso neurônio. Esse impulso elétrico vai chegar aqui aos dendritos terminais e ele vai ser transformado aqui, como vamos ver mais para frente. Bom, e de que forma esses neurônios do sistema nervoso se comunicam entre si e com as células de outros tecidos? Através de sinapses. Prestem atenção nesse nome porque ele é muito importante, talvez o mais importante para a nossa aula de hoje. As sinapses vão ser a forma com que os neurônios se comunicam entre eles e com as células de outros tecidos, ok? De que forma acontecem essas sinapses? Os neurônios eles vão captar estímulos do neurônio anterior através dos seus dendritos. Esses dendritos vão passar esse estímulo para o corpo celular, onde ele vai ser transformado em impulso elétrico, beleza? E aí a gente vem com as bainhas de mielina aqui, ó. Prestem atenção. Os conjuntos de neurônios que possuem bainhas de mielina são chamados de feixes de fibras mielínicas, caso possuam bainhas de mielina, ou feixes de fibras amielínicas, caso não possua. Também podemos chamar de fibras mielinizadas ou não mielinizadas. O nome é bem sugestivo, né? Bom, como eu falei, em fibras mielinizadas, a transmissão do impulso nervoso ocorre de forma saltatória, de nódulo em nódulo. O impulso nervoso, ao alcançar os dendritos terminais, estimulam a produção de neurotransmissores. Olha o nome dessas substâncias aqui, ó. Então, a gente tem aqui, voltando. O impulso elétrico vai ser produzido aqui no início do axônio e ele vai saltar de nódulo em nódulo aqui, pelas bainhas de mielina, até ele chegar aos dendritos terminais. Aqui, esse impulso elétrico ele vai ser transformado em um impulso químico, que nós chamamos de neurotransmissores. São substâncias químicas que vão ser passadas para o neurônio adiante, para o próximo neurônio, para que esse impulso seja transmitido, beleza? Bom, como eu falei, os neurotransmissores são substâncias químicas que vão ser liberadas na fenda sináptica, já vou mostrar para vocês o que é isso, e esses neurotransmissores serão captados pelos neuroreceptores. Olha a diferença do nome. Neurotransmissor é a substância que vai transmitir a informação de um neurônio para o próximo, e esse segundo neurônio vai receber através de neuroreceptores, ok? Esses neuroreceptores estarão presentes nos dendritos, ó, nessas estruturazinhas aqui, nos dendritos do próximo neurônio, ok? Dessa forma, o neurônio ele vai seguir de uma célula para a outra. Coloquei uma imagem para vocês demonstrando aqui dois neurônios se comunicando entre si. Imaginem que esses neurônios aqui, esse padrão se repita para todos os neurônios, interligando um nervo até o centro de comando do sistema. Prestem atenção. Esse neurônio aqui, que a gente vai chamar de pré-sináptico, pois é ele que vai passar a informação, recebe os neurotransmissores aqui nos seus dendritos. Esses neurotransmissores vão estimular a produção de um impulso elétrico no axônio, aqui ó, nesse axônio. Esse impulso elétrico vai saltando de nódulo em nódulo até chegar ao terminal do axônio, ou o que a gente chama de dendritos terminais. Aqui, esse impulso elétrico vai ser transformado em neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ser liberados, ó, aqui nesse quadradinho a gente deu um zoom e a gente vem para essa imagem. Esses neurotransmissores, que são os triângulos aqui, eles vão ser liberados numa região chamada de fenda sináptica. Esse espaço aqui entre um neurônio e outro, beleza? A gente tem aqui, ó, o neurônio 1 e aqui embaixo o neurônio 2. Esse daqui é o neurônio 1 e esse daqui é o neurônio 2. Nossa, ficou muito ruim isso aqui. Agora melhorou. Esse aqui é o terminalzinho aqui do neurônio 1 e esse do neurônio 2. O neurônio pré-sináptico vai produzir esses neurotransmissores e vai liberá-los, ó,
na fenda sináptica, essa estrutura que eu marquei para vocês aqui, esse espacinho entre um neurônio e outro. E ele vai ser captado pelos neuroreceptores, ó, essas estruturas branquinhas aqui que eu apontei para vocês, beleza? Esses neuroreceptores recebem os neurotransmissores e eles vão conduzir essa informação até o corpo celular, onde essa informação vai ser novamente transformada em um impulso elétrico. E o processo todo vai seguindo assim, de um neurônio para o outro. Para a gente recapitular rapidamente, neurotransmissores são recebidos aqui nos dendritos de um neurônio, vão ser convertidos em um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai saltando de nódulo em nódulo pelo axônio até chegar aqui aos dendritos terminais. Aqui, ele novamente é convertido em neurotransmissor e é passado para o próximo neurônio. Esse processo todo que eu expliquei para vocês é chamado de sinapse, beleza? A comunicação entre os neurônios. Bom, e de que forma está organizado o nosso sistema nervoso? Ele é um sistema, assim como todos os outros do corpo, então ele está organizado em órgãos também, tá? Nós vamos dividir e classificar o nosso sistema nervoso em dois: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, apontados aqui na imagem. E o sistema nervoso periférico é composto por gânglios nervosos e nervos, que vão perceber, né, os estímulos e vão transmitir para o sistema nervoso central. A gente geralmente abrevia esses nomes aqui. Sistema nervoso central vira SNC. Sistema nervoso periférico, SNP. Ok? E o nosso sistema nervoso central, como eu falei, ele vai ser dividido em dois: encéfalo e medula espinhal. Prestem atenção só. Aqui, na imagem da direita, nós vamos ter o encéfalo sendo representado com o nome das estruturas aqui, ó. O encéfalo ele é dividido em cérebro, que é o órgão principal do sistema nervoso, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. Vamos ver a função de cada um desses órgãos aqui mais à frente. E aqui, dentro dos ossos da nossa coluna vertebral, dentro das nossas vértebras, nós vamos ter a medula espinhal. Percebem aqui, ó? A medula espinhal ela está em constante comunicação aqui, ó, com o nosso encéfalo, ok? Todos esses órgãos que estão anotados aqui fazem parte do encéfalo, beleza? E onde vai estar presente esse encéfalo? Como vocês já viram na imagem anterior, ele vai estar presente na caixa craniana, ou seja, ele está protegido pelo crânio. E além disso, você tem mais duas estruturas aqui, dois elementos que vão proteger esse encéfalo. São três no total: a caixa craniana, as meninges e um líquido que fica presente entre as meninges, que é chamado de líquido cefalorraquidiano, beleza? Agora, o que são essas meninges? Elas são, feixes de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo ele vai possuir diferentes composições, né? Porque nós vamos ter três meninges, ok? Cada uma delas com uma composição diferente, todas elas atuando para proteger o encéfalo e o líquido cefalorraquidiano. As meninges elas são divididas em dura mater, que é a mais externa, que fica em contato com a caixa craniana diretamente. A aracnoide, que vai ser a meninge mediana, que fica no meio. E a que fica em contato com o cérebro vai ser a pia mater. Então, temos dura mater, aracnoide e pia mater, beleza? Além de proteger o encéfalo, essas três meninges também protegem a medula, beleza? A nossa medula espinhal, aqui, ó. Na mesma ordem. Mais externa, dura mater, mediana, aracnoide e mais interna, pia mater. Beleza? Essas informações estão todas no livro de vocês. Então fiquem tranquilos que são muitos nomes, eu sei, mas está tudo lá no livro de vocês, beleza? E esse líquido cefalorraquidiano fica entre essas meninges. Esse líquido, além de atuar como uma proteção biológica, ou seja, ele vai proteger o corpo de infecções de bactérias e vírus e protozoários, ele vai nutrir tanto as meninges quanto o cérebro e retirar resíduos do encéfalo, beleza?
O nosso encéfalo, nós vimos a divisão dele em órgãos e agora nós vamos entender a função de cada órgão, ok? O primeiro órgão do encéfalo e o principal órgão que a gente conhece do sistema nervoso é o cérebro. Ele vai atuar coordenando diversas funções, como linguagem, memória, capacidade de aprendizado, as emoções, a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Ele vai, quando a gente diz que ele vai coordenar, é porque o cérebro recebe os estímulos dos nervos e ele interpreta esses estímulos e ordena alguma reação, beleza? Ele vai ser dividido em duas porções, porção esquerda e porção direita, que vão ser unidas pelo corpo caloso. Corpo caloso é essa estrutura alaranjada aqui, ó, vou circular para vocês. Essa estruturinha alaranjada aqui, ó, amarelinha, e ela vai unir o lado esquerdo ao lado direito do nosso cérebro, ok? O cerebelo, que fica mais aqui na parte posterior do nosso corpo. Ele coordena o sincronismo de alguns movimentos, coordena o nosso equilíbrio e a postura corporal, ok? O tálamo, que vai estar lá logo abaixo do cérebro. Nós vamos voltar naquela foto lá para ver todos esses órgãos novamente. Ele vai retransmitir informações nervosas para partes específicas do cérebro, ou seja, ele vai dar seguimento à passagem de informações para o cérebro. Pouco maiorzinho lá, temos o tálamo, o hipotálamo, que vai controlar a temperatura do corpo, a sede, a fome, a pressão arterial e a produção de alguns hormônios, como o hormônio antidiurético, que é aquele hormônio que aumenta a absorção de água nos rins, e a ocitocina, beleza? Temos outros órgãos aqui, como a ponte, que realiza a conexão do cérebro com o bulbo e o cerebelo. O bulbo, que vai controlar os movimentos da nossa respiração e os nossos batimentos cardíacos. E ele também controla os reflexos de tosse, espirro, deglutição, que é o ato da gente engolir alguma coisa, e o vômito, ok? E por último aqui o mesencéfalo, que vai controlar o tônus muscular, a contração muscular e a postura corporal, além de algumas funções sensoriais. Percebam que você tem a mesma função como a postura, por exemplo, e as funções sensoriais sendo controladas por mais de um órgão. Isso acontece porque dentro dessa função você tem diversas etapas ali, elas são muito complexas, então você precisa de mais de um órgão para que ela seja coordenada certinho, beleza? Voltando aqui, nós falamos aqui do cérebro, que coordena quase todas as funções do nosso organismo. Memória, aprendizado, fala, linguagem, todos os nossos sentidos. Temos o tálamo, que vai retransmitir informações aqui dos outros órgãos do encéfalo para o cérebro. Temos o hipotálamo, que controla a produção de alguns hormônios. Temos o mesencéfalo, a ponte, que vai também retransmitir informações. O cerebelo, que controla a nossa respiração, controla a nossa postura, nossa movimentação e nosso equilíbrio. Temos o bulbo, que também controla a respiração, controla os batimentos cardíacos. Percebem como muitos dos órgãos realizam a mesma função? Saindo do nosso encéfalo, nós chegamos à medula espinhal, que fica logo abaixo dele. A medula ela fica protegida pelas vértebras da coluna espinhal e também pelas meninges, beleza? Ela vai ser responsável pela transmissão de informações sensoriais para o encéfalo e do encéfalo para os órgãos. Então, é ele que vai ajudar a transmitir informações dos nervos para o encéfalo. O encéfalo vai interpretar essas reações e vai devolver esse estímulo, né? Vai devolver isso como alguma ação efetiva. Essa ação também vai ser transportada pela medula espinhal para os órgãos efetores. E, além disso, a medula espinhal vai ser responsável por um tipo de reflexo que a gente chama de ato reflexo. São aqueles movimentos que a gente não controla, eles são automáticos. Por quê? Eles não vão chegar ao sistema nervoso central, ao encéfalo. São movimentos que precisam de uma ação tão rápida que a medula espinhal responde como se fosse um piloto automático. Querem ver um exemplo desse sistema ato-reflexo? Quando você está lá no seu médico, ele manda você sentar e ele dá com um martelinho no seu joelho. Automaticamente a sua perna, você tem uma contração muscular e a sua perna se movimenta. É automático, você não controla, você não consegue impedir esse movimento. Esse é um teste que o médico faz para ver
se você tem algum problema na medula, porque é ela quem controla esse tipo de movimento, beleza? Se você tiver algum atraso nessa movimentação, o médico já sabe que há algum problema nessa resposta da medula. Isso a gente chama de movimento atorreflexo. O estímulo ele não chega ao encéfalo, ele chega na medula e a medula já responde com uma resposta automática. Tanto que todas as vezes que o médico bater com o martelinho, a resposta vai ser igual ou pelo menos muito parecida pela sua musculatura. Beleza? Bom, galera, dessa forma a gente introduziu os órgãos do sistema nervoso e a sinapse, que são as partes mais importantes dessa aula. Extremamente importante vocês entenderem que o sistema nervoso central é protegido pelos ossos do crânio, no caso do encéfalo, e da coluna vertebral, no caso da medula. E ambos, tanto a medula quanto o encéfalo, são protegidos pelas meninges também, que a gente comentou, dura mater, aracnoide e pia mater. Nós vamos ter o sistema nervoso central comandando as funções, recebendo estímulos e respondendo a esses estímulos com ações, beleza? E quando a gente fala que um estímulo foi recebido, quer dizer que os neurônios do nervo até o sistema nervoso central foram realizando várias sinapses diretas. Aquele mecanismo que a gente aprendeu acontece direto, passando essa informação até que ela chegue ao cérebro, ou a algum órgão do encéfalo ou a medula. E essa resposta ela volta também na forma de sinapse até os órgãos efetores. Então, aquele primeiro mecanismo que a gente aprendeu acontece sucessivamente e depois ele volta acontecendo para que o órgão efetor realize alguma ação, beleza? Agora nós vamos estudar o sistema nervoso periférico. Lembram que ele é composto por gânglios nervosos e por nervos. Os gânglios e os nervos, eles são grupamentos de neurônios capazes de perceber os estímulos no ambiente, beleza? E transmitir esses estímulos ao sistema nervoso central, ok? Então, o que é o sistema nervoso periférico? Ele é formado por nervos e gânglios que transmitem as informações dos estímulos para o sistema nervoso central e das ações para os órgãos efetores, ou seja, é ele que vai perceber e vai mandar essa informação para o sistema nervoso central e também é o sistema nervoso periférico que vai captar essa informação e vai devolver para os órgãos. Olha, vocês têm que fazer isso, agora você tem que contrair, agora tem que fazer aquilo. Entenderam? E esses nervos, eles se dividem em duas classes. Nervos cranianos, são aqueles que vão partir do encéfalo, beleza? Lembra o encéfalo? São todos aqueles órgãos presentes aqui, ó, protegidos pela caixa craniana e tudo mais. Os nervos cranianos partem do encéfalo e controlam as ações relacionadas aos sentidos, ou seja, olfato, tato, paladar, audição, visão. Também controlam os batimentos cardíacos e a respiração, ok? Enquanto os nervos espinhais, eles partem da medula espinhal. Nervos espinhais, eles podem ser divididos em sensitivos. Prestem bem atenção no nome desses nervos, porque o próprio nome dele já diz exatamente o que ele faz. Os nervos sensitivos são aqueles que partem da raiz dorsal. Uma coisa interessante de comentar. Esses espinhais são aqueles que partem da medula. E a medula ela fica aonde? Ela fica recoberta pelas vértebras da nossa coluna vertebral. Tranquilo? E a gente vai ter aqui nesses nervos duas raízes. A raiz dorsal, dorso é a parte aqui das nossas costas, beleza? É a parte de trás, a parte posterior do nosso corpo. E a raiz ventral é essa, o ventre é a nossa parte frontal, é a parte da frente do nosso corpo, a parte anterior, beleza? Então, só para a gente diferenciar. Os sensitivos partem da raiz dorsal, da medula, e levam o estímulo até o sistema nervoso central. São eles que percebem os estímulos e levam até o sistema nervoso central. E os nervos motores, os espinhais motores, eles partem da raiz ventral e eles levam as informações do sistema nervoso central para os músculos e as glândulas. Esses músculos e glândulas são os órgãos que a gente chama de órgãos efetores. São os órgãos que vão efetuar alguma ação, seja uma movimentação ou a liberação de um hormônio, ok? Então temos essa diferença aí dos sensitivos para os motores. E o nosso sistema nervoso periférico, ele divide-se em mais duas classificações. O sistema nervoso somático é aquele que controla os movimentos voluntários da musculatura esquelética. O que são movimentos voluntários?
são aqueles que você tem consciência de que estão acontecendo, de que você consegue controlar o movimento. Por exemplo, se eu falar para vocês fecharem os dedos das mãos, esse movimento de você fechar o dedo das mãos é um movimento voluntário. Você está controlando essa movimentação. Beleza? É uma movimentação consciente. Diferente do sistema nervoso periférico autônomo. Percebam o nome dele. O sistema nervoso periférico autônomo, ele controla os movimentos involuntários de alguns órgãos, glândulas e musculaturas lisas. Os movimentos involuntários são aqueles que você não tem consciência que está acontecendo, você não controla, como, por exemplo, o batimento do seu coração. Ou então, a secreção de alguns hormônios, beleza? Você não controla a secreção dos hormônios, você não controla a contração do seu estômago, do seu intestino. São movimentos que acontecem como se fosse um piloto automático, beleza? O seu corpo já está programado para isso. Então, a gente tem essa diferença. O sistema somático controla movimentos voluntários da musculatura esquelética, são esses movimentos que a gente realiza, que a gente controla, e o sistema nervoso autônomo controla os movimentos involuntários, aqueles que a gente não controla. E esses movimentos são feitos por órgãos, glândulas e músculos lisos, beleza? Lembrando que a musculatura esquelética é aquela musculatura nossa que está associada aos nossos ossos e que faz a movimentação do nosso corpo. E temos aqui o sistema nervoso autônomo, aquele que não controlamos, também sendo dividido em mais duas classificações. O sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Uma coisa interessante aqui, percebam que eu botei um quadrinho com todas as funções que cada um desses sistemas realiza. Vocês precisam gravar elas? Não, vocês não vão precisar gravar todas essas fotinhas aqui, porque não há necessidade agora. O que é importante saber sobre essas duas classificações do sistema nervoso periférico autônomo? Ele é um sistema, o sistema simpático e o parasimpático funcionam de forma antagônica um ao outro. Ou seja, a ação do sistema nervoso simpático inibe a ação do parasimpático e vice-versa. Beleza? Eles controlam ações com funções antagônicas. Por exemplo, um vai contrair a dilatação da pupila, o outro controla a contração da pupila. Um controla o relaxamento dos brônquios, o outro controla a contração dos brônquios, entendeu? E eles funcionam dessa forma, com funções antagônicas. E aqui uma coisa muito interessante, que é o principal que vocês precisam entender é que o sistema nervoso periférico simpático, ele vai estimular a produção de dois neurotransmissores. E eles são a chave de todos os movimentos que eles realizam. Todas as funções que eles realizam. O simpático, ele estimula a produção de adrenalina e noradrenalina. Vocês lembram desses neurotransmissores? Vocês já devem ter ouvido alguém falar que sentiu muita adrenalina num momento de estresse ou num esporte radical, alguma coisa assim. Porque esses dois neurotransmissores, a adrenalina e a noradrenalina, eles são aqueles neurotransmissores de momentos de estresse, de momentos de ação, onde você vai ter um aumento da frequência cardíaca, da respiração, você vai ter vasodilatação, né? Mais sangue correndo nas veias, a temperatura do corpo aumenta, você respira mais ofegante. Enquanto o sistema nervoso parasimpático estimula a produção do neurotransmissor acetilcolina, que tem uma ação contrária à da adrenalina. Ele vai acontecer em momentos de relaxamento, para que você tenha uma menor ação do corpo, entendeu? Uma menor tensão no corpo. Por isso que eles são antagônicos, esses neurotransmissores que eles produzem são antagônicos, assim como eles, ok? Isso aqui é muito importante para vocês, tá? Novamente, não precisam gravar esse quadrinho com as imagens, não há necessidade. É legal saber um exemplo ou outro, caso a gente seja pedido na avaliação. E para a gente finalizar, nós temos uma capacidade extremamente interessante do cérebro, que é a neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade do cérebro de se adaptar a diferentes estímulos. Geralmente a neuroplasticidade ela vai estar super em alta durante a infância e a adolescência, que é o momento onde o indivíduo acaba passando por diversas lições de aprendizado, acaba sendo exposto a novos estímulos que ele não conhecia, e o cérebro começa a se adaptar a esses estímulos, beleza?
é o momento onde a gente começa a aprender como funcionam as coisas, beleza? Por exemplo, se uma criança, um neném, ele faz alguma coisa errada e a mãe grita não, a partir daquele momento ele já entendeu que ali tem algo errado, que ele está fazendo alguma coisa de errado. Com a repetição desse mecanismo, desse processo, ele vai associar aquilo que ele faz a alguma coisa errada, beleza? Essa é uma adaptação do cérebro daquela criança àquele novo estímulo, beleza? Aquele estímulo de negação da mãe ou do pai acaba induzindo ele a gravar uma resposta no cérebro dele para aquilo, beleza? Isso também a gente tem exemplos disso, por exemplo, a gente pode exemplificar isso também com os animais, de repente os cachorros, quando você tem adestramento, beleza? Então a gente tem vários exemplos disso. E essa habilidade ela vai perdendo a sua força ao longo da vida. Quanto mais idosa a pessoa vai ficando, menor a neuroplasticidade, menor a capacidade dela de gravar novos estímulos, beleza? A pessoa geralmente acaba ficando presa àquelas respostas que ela já tem. Isso quer dizer que a pessoa não possa? Não. Pode acontecer, mas a dificuldade é um pouco maior. Entenderam? Por isso, até que as pessoas mais idosas têm maior tendência a doenças degenerativas no sistema nervoso, como Alzheimer, o Parkinson, beleza? Bom, galera, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido. E aqui a gente fecha o nosso conteúdo de sistema nervoso, beleza? Até a próxima, galera. Valeu!